Bote a Boca no Trombone, entrevista. Elias Silveira, essa notícia aqui nos traz um pouco de preocupação, não só para nós, para todos os ouvintes aí que pagam aluguel, seja aluguel residencial ou aluguel comercial, porque o IGPM, que é a base de cálculo justamente para aumentar o aluguel, dependendo do contrato, dependendo também do acerto que se tem entre proprietário e inquilino. Mas se for pelo IGPM, o IGPM está para bater aí 18,28%, 30% até dezembro. E se isso acontecer, vai pesar no orçamento do trabalhador, viu? Com certeza, Adilson, mesmo porque o trabalhador já está mais quebrado que arroz de terceira, né? Então, imagina o que vai ficar daí para frente. Mas quem vai comentar conosco a respeito dessa questão é o presidente do Secov, o Sérgio Santos, meu amigo Sérgio Brasil. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da Rádio Menina. Estamos aqui para dar algum esclarecimento a respeito dessa situação do IGPM aí, em relação aos aluguéis do mercado. Pois é, o índice geral de preços do mercado, o IGPM, né, Sérgio? A informação que pode chegar a próximo a 20%, né? E a gente sabe que o salário jamais vai ser corrigido nessa proporção. Quebra muita gente, Sérgio. Bom, nós precisamos entender que os aluguéis, né, são regulados pelo IGPM e alguns até pelo IPC ou pelo IPA, né? Mas o que tem que ver é que o IGPM controla o índice de preços de mercado, né? De mercado, ou seja, o que vem dar essa análise? Vem dar análise em relação a todos os produtos que são comercializados no Brasil, né? Principalmente as commodities. Nós tivemos, em função da pandemia geral no mundo, né, um aumento muito grande dos produtos principalmente comestíveis, né? Como soja, milho, arroz, frango, carne. E tudo isso fizeram com que o IGPM fosse, né, ganho de preço. E isso faz uma cotação em relação também ao produto da construção civil. Este valor do IPCA regula o índice de preços, né, regula os índices de reajuste dos aluguéis. E isso, então, vem atingir principalmente a população que paga um aluguel, né, que tem o aluguel, principalmente o comercial mais também, né, que também é regulado pelo IGPM. Então, essa preocupação tem trazido aí uma certa insegurança aos locatários, né, e nós estamos atentos a essa situação para poder orientar bastante aos inquilinos, né, como também aos locadores. Eu não sei qual a preocupação do jornalismo em relação a isso, mas nós temos orientado para que todos possam, né, de certa forma, buscar uma solução em relação a esse aumento, porque essa instabilidade ela vai acontecer ainda por mais longo tempo. É uma previsão de que o IGPM, né, que é o Índice Regulador de Mercado, possa, até o final do ano, ou seja, nos próximos meses, aí, dar mais um aumento. Ou seja, nós estamos hoje em 13% e ele pode chegar até 15% ou a 18% até o final do ano. As dúvidas relacionadas a esse mercado e os nossos ouvintes ou aqueles que, né, têm interesse em saber um pouco como regular essa situação, nós sempre garantimos, né, sempre procuramos garantir a todos de que a locação é uma relação contratual. E essa relação contratual, ela tem os seus percalços, né? Ela tem as suas relações de garantias de um contrato de locação. E que um locatário, como o locador, quando fazem um reajuste do aluguel do ano, né? Do ano ou do período, que geralmente tem um contrato por 30 meses, ou por 5 anos, ou por 1 ano, né? Eles têm uma relação relativa ao garantidor dessa locação, que às vezes é caução ou às vezes é uma pessoa, uma terceira pessoa. Então isso tem que ser devidamente negociado entre as partes, né? Devidamente negociado para que possa ter um sucesso garantidor de segurança jurídica, entendeu, Elias? Uma segurança jurídica. Pois é, seu Sérgio. Bom dia, Adilson, também falando com o senhor aqui. A preocupação do jornalismo da Menina FM com esse assunto é justamente porque a maioria do nosso ouvinte, ele paga aluguel, seja
o residencial ou o comercial, e é para que o ouvinte, que às vezes não tem o acesso rápido à informação, fique sabendo de que forma isso está sendo tratado, porque em épocas de alto pico da pandemia, houve justamente uma preocupação, uns até saíram, deixaram o aluguel para trás, foram justamente trabalhar em casa para não pagar aluguel, e isso vai perdurar por muito tempo. Estão retirando o espaço físico, essa despesa, para poder trabalhar em casa e não ter justamente uma queda de rendimento ainda maior. Então, este é o nosso objetivo. Isso pode continuar acontecendo, porque na época da pandemia, no alto pico, porque a pandemia não acabou ainda, os proprietários até reduziram, conversaram e deram uma oportunidade, de repente, de não aumentar, para que o cidadão pudesse se estabelecer um pouquinho. Isso vai perdurar ainda? Podemos entrar neste diálogo e deixar o IGPM de lado e sim tratar diretamente? Bom, realmente é uma preocupação do mercado, né? O mercado está atento a essa situação. Nós tivemos aí uma média de 20% ou 25% dos contratos que durante a pandemia foram negociados em relação aos preços, para não perder o inquilino, para conservar o inquilino, né? Porque o inquilino faz parte de uma relação contratual. Uns reduziram até 50% do valor durante 3 meses, né? E depois voltaram ao normal. O que se há de entender no mercado é que os locadores, agora falando do locador, eles são proprietários de alguns imóveis que conseguiram conquistar durante aí uma longa vida para ter como uma fonte de renda, né? Para ter como uma fonte de renda essa alocação. E depois colocam no mercado as empresas administradoras para ter como fonte de renda e vão negociar. Claro, nós temos orientado de que o aluguel fechado, né, por longo tempo, que a média da relocação hoje varia em torno de 20 a 70 dias, ele pode trazer um certo prejuízo. Então, nós recomendamos a negociação. Obviamente, isso nós estamos falando do mercado nacional ou do mercado estadual. O mercado, às vezes, local, ele tem as suas atividades diferentes, como nós aqui em Camboriú, em relação a uma temporada, né? Essa proximidade da temporada, ela acontece com mais procura. Então, ela gira um pouco o mercado. Mas aos locadores, o Secov, como também as empresas administradoras, estão procurando chegar a um consenso. Esse consenso vem o quê? Dizer de que nós não podemos perder o nosso inquilino, nós precisamos fazer uma relação de proximidade. É como, por exemplo, o comerciante que trata bem o seu cliente, né? Ele trata bem para que o cliente fique cliente realmente do seu negócio. E nós queremos que o inquilino fique cliente do mercado imobiliário na questão da locação. Para isso, nós recomendamos sempre fazer uma média. Por quê, Elias e Adilson? Olha, vejam bem, todos nós somos cidadãos e sabemos da quantidade de aumento que houve em alguns produtos, como o produto farmacêutico, né, como o próprio combustível, como o próprio dólar, enfim, tudo isso houve um aumento grandíssimo no mercado. Obviamente que isso vai respaldar ou vai dar reflexo no aluguel, né? O que a gente tem que garantir é que talvez essa situação não perdure por muito tempo, mas a pandemia está trazendo sim um prejuízo muito grande ao trabalhador. Que o Secov está recomendando aos locatários e locadores. Que se faça uma média, né? Se a média foi 13, essa é a nossa orientação. O mês de setembro, 13,3, o IPCA foi 2,5, o INPC foi 2,4, e some os 3, né? E divida por 3, que vai dar uma média de 7, um 6, um 5%. Essa é a orientação que a gente tem dado para buscar um consenso em relação ao valor da locação. Perfeito, Sérgio. Agora, o locatário vai buscar essa negociação direto naquela empresa que ele fez a locação ou com o próprio proprietário? Qual é a orientação, então, nesse sentido? Pode procurar, de repente, o Secov para alguma orientação? Sim. O Secov está à disposição para dar uma orientação, né? Tanto ao locador como ao locatário, porque essa relação contratual, quando existe garantia, qualquer negociação que se faz diretamente com o locatário tem que fazer também com o terceiro, que é o principal pagador, que nós chamamos de fiador. Porque toda relação contratual que você faz diretamente com o locatário e exime
o garantidor, o fiador da responsabilidade, ou seja, se você não participa dessa situação, você está eximindo ele, ou seja, você está tirando ele fora da relação contratual. Então, esse é apenas o único cuidado que a gente fala aos locadores em fazer a negociação do reajuste de locação para aqueles que já se mantêm no imóvel, né? É apenas esse alerta, porque a relação contratual com locador e locatário que tenha fiador, ele precisa dessa terceira pessoa acompanhando, né, essa relação contratual, Adilson Elias. Sérgio Santos, presidente do Secov, muito obrigado pelas explicações, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para o senhor. Obrigado igualmente a todos. Você está no Bote a Boca no Trombone.